Bom dia, sejam todos bem-vindos para ouvir mais uma pregação que temos aqui, trago aos irmãos nesta manhã. É um privilégio estar aqui para trazer para os demais irmãos e que juntos possamos meditar nesta mensagem. Então, a mensagem de hoje terá como título Firmeza no Senhor. Esse é o nosso título da nossa mensagem desta manhã, firmeza no Senhor. Muitas das vezes temos recebido ordens elas que podem surgir dos nossos familiares, amigos, até dos nossos pastores. Ordens que por vezes podem trazer-nos consequências graves. E o que muitos de nós costumam fazer? Costumamos negligenciar aquelas ordens. A gente não cumpre as ordens que nos são dadas pelos nossos familiares, pastores e entre outros. Mas o mais triste mesmo é ver crentes recebendo ordens vindas de Deus e negligenciando essas mesmas ordens, alegando que eles não são capazes, alegando que não estão prontos ou até porque não querem cumprir as ordens vindas de Deus. E o que muitos de nós têm feito? Nos esquecemos que Deus foi quem mandou, Deus foi quem ordenou aquelas ordens para que possam ser cumpridas. Então, hoje nos centraremos mais neste tema, firmeza no Senhor. Então, convido aos irmãos que abram as Bíblias para o Evangelho de João. João 17. João, capítulo 17. Passo aqui a ler João 17, de verso 14 em diante. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como somos um, ó Pai. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja conosco, meu Pai, junto com os irmãos nesta manhã, para que juntos possamos meditar naquilo que é a sua palavra, meu Pai. Capacite-me, meu Pai, neste momento, para que da melhor forma eu possa transmitir ao teu povo as tuas verdades. Esteja conosco, eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, a nossa mensagem de hoje estará aqui no livro de João, capítulo 17. Para me centrar aqui no livro aqui do João, o livro de João, segundo especialistas, foi escrito por volta dos anos 80 a 95. Anos 80 a 95 depois de Cristo. E alguns especialistas também afirmam que João escreveu este livro já nos finais da sua vida. Assim que nos finais já, antes de partir para a morte. E como é que foi este livro? O livro de João também escreveu o mesmo livro para os judeus. Tinha como base aqui o livro escrito Doutrinar os Novos Convertidos. Então, era mais ou menos para nos centrar naquilo que é o livro de João. E para trazermos aqui, no capítulo 17, do livro de João, se formos a ler e perceber aqui no capítulo 17, conseguimos ver Jesus orando. Algo interessante, né? Pois é, mas
Jesus, no capítulo 17, ele estava orando. O capítulo 17 nos explica que Jesus já era a hora dele partir, já era a hora dele cumprir a vontade do Pai, era a hora dele, da sua morte, assim que é. Então, Jesus estava orando. Jesus aqui, no capítulo 17, conseguimos ver ele orando pelos seus discípulos. E ao decorrer da mensagem aqui, conseguiremos ver a oração de Jesus. Por que Jesus proferiu a mesma oração ao Pai? Portanto, o nosso tema do estudo de hoje, buscando firmeza no Senhor. Esse é o nosso tema do estudo de hoje, buscando firmeza no Senhor. A vontade do crente precisa ser ampla para cumprir a vontade de Deus, pois Deus, quando ordena ou delega algo, ele tem um propósito para dá-lo, e o crente precisa confiar e depender de Deus para cumprir o seu propósito. Por isso, aqui no livro no capítulo 17, vamos a ver, Jesus sempre estava aqui, Jesus na oração estava orando pelos seus discípulos, pois bem sabíamos aqui Jesus era já chegada a hora dele morrer, então ele estava orando pelos seus discípulos para eles continuarem com o trajeto que ele começara naquela altura. Então, Jesus orou pelos seus discípulos para que eles sejam abençoados também no cumprimento do propósito de Deus, na vontade de Deus. Portanto, o crente pode manter-se firme no Senhor. O crente pode manter-se firme no Senhor. E veremos alguns pontos aqui nas quais o crente pode manter-se firme no Senhor. O crente pode manter-se firme no Senhor, primeiro, santificando-se na verdade. Santificando-se na verdade. Passo aqui eu a ler os versículos, no capítulo 17, versículo 17 e 18, 17 a 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, devemos aqui observar esses dois versículos aqui que nos falam e percebermos. Capítulo 17, em especial nos versículos 17 a 19, Jesus estava orando pelos que iam crer nele, também estava a orar também pela santificação dos seus discípulos. Jesus estava orando pelos que iam crer naquela altura. Bem sabemos que naquela altura muitos zombavam de Jesus, muitos zombavam dos discípulos e era algo muito difícil encontrar pessoas crentes no Senhor Jesus, mas por isso que Jesus dirigiu-se ao Pai na oração, orando por isso, por os que iam crer e também pelos seus discípulos, uma vez que a gente sabe que os seus discípulos é que iam continuar com a missão que Jesus tinha naquela altura, pois era chegada a hora da sua morte. Mas antes mesmo de falarmos da santificação, devemos nos centrar aqui naquilo que é o próprio significado da mesma palavra, o próprio significado da palavra santificação. Na nossa sociedade, ou no uso geral, entende-se por santo uma pessoa sem pecado. Então, nos nossos dias de hoje, entende-se santo alguém sem pecado. Muitas das vezes você tem acompanhado por aí pessoas usando a palavra eu sou santo, santo, santo. Não. Importa-me aqui também referir ou afirmar que o único santo sem pecado é apenas Deus, pois nós, após a justificação de Cristo, somos declarados santos posicionalmente. Perceba bem, pois nós, após a justificação de Cristo, somos declarados santos posicionalmente, quando cremos e aceitamos o que Jesus fez por nós naquela cruz. E é aplicado nos nossos dias de hoje, dizendo separação de todo o mal em que estávamos ligados e
nos submetermos aos ensinos de Deus. Então, isso é algo muito importante que tem criado confusões nos crentes, nas pessoas, achando que elas são santas. Enquanto não. O único santo aqui, sem pecado, o único santo, sem nenhuma mancha de pecado, é Deus. Então, é muito arriscado um crente encontrar-se e dizer eu sou santo. Pode usar? Pode sim, mas o crente precisa também entender o significado da mesma para quando for questionar dele, saber explicar por que usa a palavra santo ou o termo santificação. O crente precisa santificar-se, pois para ele é uma operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza nela pelo seu Espírito Santo, pois estamos falando de uma santificação progressiva na qual a palavra de Deus produz em nós. Então, aqui conseguimos ver mais ou menos a base, conseguimos ver o significado, um pouco daquilo que é o termo santificação. E um homem que foi declarado justo, esforçará por evitar todo pecado conhecido e terá um maior temor em desagradar o Senhor. A pessoa santa terá o maior zelo nas coisas de Deus. A pessoa santa terá o maior cuidado em desagradar a Deus. Não se importará com o mundo, mas sim com as coisas divinas. Não se importará com as revoltas mundanas, com os perigos que aí estão no mundo, mas ele se centrará naquilo que é a missão que Deus lhe der ou a vontade que Deus quer que ele cumpra aqui na terra. Então, alguém santo, e a vontade de Deus é essa, que possamos nos santificar, e como conseguimos ver Jesus aqui orando pelos seus discípulos. Passo de novo a ler. Santifica-os na verdade. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo para que eles e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, devemos observar esses mandamentos aqui que Deus nos traz aqui. E também em Romanos 12, de 1 a 2, conseguimos ver lá Paulo falando. Portanto, o crente deve cumprir o mandamento de Deus, como nos fala também em 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a verdade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus, a nossa santificação. Então, o crente deve observar aqui a vontade de Deus. Também passo também a ler Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes conformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente precisa buscar a boa, a agradável e qual também é a perfeita vontade que Deus quer em nós. Como também nos fala Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, estes requisitos, o crente precisa observar na sua santificação a boa vontade de Deus para si. E assim, o crente estará a demonstrar disponibilidade, zelo, firmeza no Senhor, observando aqui esses requisitos que aqui vemos. Então, o crente pode manter-se firme no Senhor, santificando-se na verdade. O crente também
pode manter-se firme no Senhor, cumprindo o propósito de Deus. O crente pode também manter-se firme no Senhor, cumprindo o propósito de Deus. Deus tem um propósito para todo o crente. Ele quer que a gente cumpra a sua vontade, estejamos firmes no cumprimento da sua vontade. Ele bem nos revela também qual é a sua vontade. Muitos de nós sabemos a vontade de Deus para conosco. Ele bem nos fala: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, esse é um dos mandamentos aqui. Esse é um propósito que Deus nos dá para que a gente faça. E a gente, muitos de nós não faz. Alegando isso mesmo, que a gente não é capaz, entre outras razões. Lembrando que nós não podemos dar razões a Deus. Quando Ele ordena, a gente precisa cumprir. Conseguimos ver Moisés também, quando Deus apareceu lá na sarça para ele, na sarça do fogo, lá para falar ali do cumprimento dele para o povo de Israel. E o que Moisés fez? Consequentemente, Moisés lançou lá razões para ele não voltar para a terra do Egito. E Deus falou a Moisés que eu estou contigo, eu sou o seu Deus. Então, as mesmas palavras que Deus deu a Moisés, consideremos também para nós. E hoje, Deus está a dar mesmo essas palavras para ti, para que tu possas cumprir, para que nós, todos os crentes, possamos cumprir aquilo que é a sua vontade. Nos versículos 17 e 18, passo aqui a ler: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nos versículos aqui, conseguimos ver Jesus falando algo muito interessante. O Pai enviou a ele e Jesus enviou também os discípulos para que possam também continuar aquilo que o Pai ordenara. E por que Jesus estava delegando aquilo para os discípulos? Por que Jesus orou para delegar aquilo aos discípulos? Era chegada a hora da sua morte. Era chegada a hora da morte de Jesus. Então, Jesus orou pelos seus discípulos para que eles continuassem o trajeto que ele começara naquela altura. E importa-me aqui dizer que Jesus não delegou aos seus discípulos naquele momento. Ele invocou ao Pai essa missão na sua oração. Jesus invocou ao Pai na sua oração naquele momento. Pois Jesus, depois da sua morte, ele agora ordenou aos seus discípulos. Após a sua ressurreição, ele agora ordenou. Sabemos bem que Jesus proferiu essas palavras depois da sua ressurreição: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A missão de Jesus foi apresentada como um modelo para os seus discípulos ou para os seus seguidores. Aqui, Jesus já estava orando pelos seus discípulos por causa da missão que ele dera aos seus discípulos. Jesus orou, pois sabia muito bem que a missão que dera aos seus discípulos era uma missão muito importante. E bem sabemos que a jornada dos discípulos não foi fácil, mas foi tão confortante por causa de Deus, que estava no controle de todas as coisas. E algo também que nós devemos sempre lembrar, que Deus, quando ordena algo, Ele está no controle de todas as coisas. Pois Deus, Ele é poderoso para nos guardar de todas as coisas difíceis. E é importante referir que o cumprimento do propósito de Deus é demonstrar prontidão, é demonstrar amor e fé por Deus e permanecermos firmes nele. Portanto, você hoje é o enviado por Deus. Você hoje é o chamado por Deus para cumprir o seu propósito. Você precisa confiar sem medo e cumprir o propósito que Deus
dá aqui, bem como para os seus discípulos e para os demais, e para nós hoje, pois a nossa mensagem também aplica-se nos dias de hoje. Amém. Você precisa demonstrar plena amplidão. Você precisa de alegria no cumprimento da vontade de Deus, sem temor. Pois também o salmista lá, conseguimos ver que ele não temeu em plena lá, lutas lá, o salmista não temeu, ele esteve sempre confiante no Senhor. E como nos fala o salmista, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Essas são as palavras do salmista. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois o Senhor está comigo. Então, o crente precisa demonstrar, o crente precisa estar forte mesmo no cumprimento da vontade de Deus. Também irei aqui passar a ler alguns versos aqui que conseguimos ver alguns que estiveram sempre firmes no Senhor, que permaneceram firmes em Deus. Irei aqui ler o livro de Hebreus, Hebreus 11, 36. Hebreus 11, 36. Diz assim a palavra de Deus. E outros experimentaram-se carnes e açoites, até cadeias de prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparos, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pela covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a paciência e carreira que nos está proposta por Deus. Então, conseguimos ver nesses versos exemplos de homens que permaneceram firmes em Deus e no cumprimento da sua vontade, eles estiveram confiantes nele. Exemplo de homens que permaneceram firmes, enfrentaram lá prisões, enfrentaram tudo demais lá, perigos e tal, mas eles tiveram o quê? Firme em Deus. E também conseguimos ver os discípulos aqui, Deus também falando, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odiou aos discípulos, pois eles proclamavam lá a verdade que Deus deu a eles. Muitos odiaram os discípulos. Bem sabemos, Paulo passou por diversos perigos, não sei o que é. Paulo passou por perigos. Paulo estava disposto também a entregar a sua vida por Deus. E você hoje, será que está pronto mesmo para cumprir a vontade de Deus? Estando disposto mesmo a entregar a sua vida, mas cumprindo a vontade de Deus? O crente, então, precisa ter esses mandamentos. O crente pode manter-se firme no Senhor. Vimos primeiro, santificando-se na verdade. O crente pode manter-se firme no Senhor. Vimos também, cumprindo o propósito de Deus. E por fim, veremos que o crente pode manter-se firme no Senhor, aperfeiçoando-se na unidade. Aperfeiçoando-se na unidade. Continuo lendo os versículos do livro de João, capítulo 17, versículo 21, 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um. Essa é a palavra também proferida por Jesus na sua oração, para que sejamos ou sejamos um na pessoa de Cristo Jesus. A vontade de Deus é que os crentes possam ser um só e que juntos possamos estar nele, assim como o Pai e o Filho. Então, este é um dos mandamentos, que Deus quer em nós, que a gente seja um, de como Jesus aqui orou nos seus discípulos. Este aperfeiçoamento na unidade faz com que o Senhor nos acrescente dia após dia pessoas salvas. Quanto mais aperfeiçoamos isso, o Senhor nos aumenta mais pessoas para que possam ser salvas. Ele nos dá mais acesso para expandir a sua palavra, para expandir o evangelho, não sei o que é, para as pessoas. Então, a gente precisa mesmo desse aperfeiçoamento aqui, pois Jesus não orou em vão. É algo que nós precisamos mesmo fazer. E é algo que nos nossos dias de hoje tem sido muito difícil. E a gente precisa mesmo desse aperfeiçoamento. A gente precisa colocar também nesse aperfeiçoamento, colocar os outros em primeiro lugar. Essa é uma forma também de demonstrar o aperfeiçoamento que Deus aqui que Jesus está aqui a proferir ao Pai, apresentando-nos unânimes de como nos fala aqui em Atos 2, 45. Passarei a ler aqui Atos 2, 45. Atos 2, 45. Diz assim a palavra de Deus: E vendiam propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e preservando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava às igrejas do Senhor aqueles que deviam de se salvar. E como eu falei aqui, nesse aperfeiçoamento, o Senhor aumenta-nos também mais número de pessoas que a gente possa transmitir o Evangelho, de pessoas salvas. Então, o crente mesmo precisa observar esses mandamentos, estando firme, demonstrando firmeza no Senhor para tudo quanto fizer. O crente precisa demonstrar confiança, firmeza, como vemos aqui, Jesus orando pelos discípulos para que eles possam ficar firmes, para que possam transmitir, para que possam continuar aquilo que é a palavra de Deus. Então, se estivermos firmes em Deus, nenhum mal poderá assustar-nos. Para isso, temos que estar totalmente confiantes no Senhor e em suas palavras de verdade. Portanto, foi o nosso estudo de hoje. Vimos aqui que o crente pode manter-se firme no Senhor, primeiro, santificando-se na verdade, segundo, cumprindo o propósito de Deus e, por fim, o crente pode manter-se firme no Senhor, aperfeiçoando-se na unidade, que a gente possa meditar esses ensinamentos que Deus nos deu. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Pai, por mais uma manhã de sua mensagem, meu Pai. Peço que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes, de modo que possa nos edificar a mensagem, meu Pai, e que da mesma mensagem possamos transmitir ao Teu povo, meu Pai, e para que possamos cumprir os seus propósitos, meu Pai, estando firmes no Senhor. Esteja com cada um que está aqui a acompanhar, meu Pai, esta mensagem, eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus, é que oro e agradeço. Amém.